está aqui comigo o Ricardo Paixão. Ele é presidente do Conselho Regional de Economia aqui do Espírito Santo. Ricardo, seja bem-vindo, feliz ano novo. Boa noite, feliz ano novo, muito obrigado pela oportunidade. Ricardo, o presidente tomou posse hoje, né? E ele tem um desafio pela frente que é acabar com o desemprego, né? Ajudar aí a melhorar esses números que ainda são altos, são mais de 12 milhões de desempregados no Brasil. Qual é o caminho para melhorar isso? Então, Rodrigo, realmente é um grande desafio que o presidente tem pela frente, né? Mas o desemprego é um ponto realmente extremamente relevante. Só que tem outro aspecto também, até para que as pessoas possam entender, né? O país, ele fecha suas contas com o que nós chamamos de um déficit, né? Ou com um rombo de 159 bilhões. Está autorizado, né, para o ano passado, 159 bilhões. Esse daí é o grande problema. Aí, para as pessoas poderem entender, é o seguinte, é como se o seu orçamento mensal você gastasse mais do que você arrecada, do que sua renda. Esse é o grande desafio. E com isso, você inibe o crescimento econômico, o setor, a União não tem recursos para poder fazer investimento, para mexer com infraestrutura. Isso faz com que também os empresários mudem as expectativas negativamente e faz com que a economia não cresça e gere um desemprego extremamente elevado. Eu acho que o ponto de partida, primeiro, é você fazer algumas reformas estruturantes que passa por uma reforma da Previdência, passa por uma reforma tributária. Isso tem que ser amplamente discutido com todos os integrantes da sociedade para que o governo possa trilhar um caminho e aí sim controlar esse déficit, né? E aí atacando outros pontos vai fazer com que esse desemprego se reduza. A gente pergunta para o desemprego, fala pelo desemprego primeiro, que é o que afeta, né, diretamente a população, de um modo geral. Você falou da reforma da Previdência. A gente teve uma proposta, né, do governo Michel Temer, que não foi para frente, não foi votada no ano passado. Que proposta que seria ideal para esse momento? De que forma que ela tem que ser discutida? E ela realmente resolveria esse problema do rombo ou das contas públicas do Brasil? São uma série de deveres de casa, vamos supor, que o presidente tem que cumprir ao longo do seu mandato. Mas a mais emergencial é a questão da Previdência, porque a Previdência ela consome grande parte do recurso do poder público, por isso que ela precisa de uma reforma. Só que a minha preocupação é muito grande com essa reforma, porque, Rodrigo, a reforma ela tem que contemplar, ela irá contemplar todos os agentes econômicos, né? Empresários, enfim, todos os integrantes da sociedade. Só que isso, todo mundo tem que entrar para a reforma da Previdência com a perspectiva do seguinte: cada um vai ter que dar sua cota de contribuição. Nós não podemos ter agentes que fiquem de fora da reforma da Previdência. Então isso tem que ser amplamente discutido. Todos os integrantes da sociedade têm que dar sua cota de contribuição, porque nós vamos realmente ter que ceder alguns benefícios, alguns direitos, nós vamos ter que abrir mão disso aí para o bem maior da coletividade, né? Então, isso é o que é o ponto de preocupação. A reforma dentro do governo anterior era uma reforma fragmentada, né? O governo também não tinha uma liderança no Congresso para poder ir para frente a reforma, e o que a gente espera é que esse novo governo, primeiro, dialogue com todos os segmentos e setores da sociedade e depois possa propor uma reforma onde todos os integrantes da sociedade façam parte, que a gente não fique de fora um ou outro, porque isso faz com que a gente tenha uma perda da credibilidade, né? Porque alguns segmentos, né, querem que faça a reforma, mas aí eles chegam e falam: não, mas mexer comigo não pode, né? Meu direito adquirido eu não abro mão. A partir do momento que todos os integrantes da sociedade abram mão dos seus direitos, que não vai precisar se abrir mão de todos, né, mas de alguma parte, aí sim você vai poder executar essa reforma da Previdência. Você falou em diálogo e você falou em conversa com os vários setores. Você acredita que a equipe econômica e o próprio governo tem essa capacidade de dialogar e de propor aí uma boa reforma da Previdência? Pois é, eu acredito que sim, tá? Mas eu acho que o governo precisa também de demonstrar um plano claro, pelo menos na área econômica, que é onde eu acompanho mais de perto. O governo precisa desenhar um plano claro de como ele vai conduzir a área econômica, para que nós possamos ter ciência, né, de qual o rumo que o governo vai dar para a economia. Acho que, por enquanto, até o momento, isso não está muito bem definido. A partir do momento que o governo definir, colocar no papel quais são os pontos, onde que vão ter os cortes, né, bem delimitado, e não é só dizer que vai cortar X ou Y, né? Você tem que demonstrar e apresentar para a sociedade, até por uma questão de transparência, quanto de economia vai ser. Eu vou reduzir a quantidade de ministérios, mas
quanto que isso representa, né, de redução, 10 bilhões, 5 bilhões, a gente precisa ter conhecimento desses números, entendeu? Porque uma coisa é eu falar que eu vou reduzir 2, 3 ministérios, mas esses 2 ministérios podem ter uma participação muito pequena, então pode ser quase que irrelevante essa redução. Então acho que é isso que precisa. A equipe tem totais condições, mas o governo vai ter que sentar, negociar e colocar de forma clara e transparente para a sociedade qual o rumo que ele vai dar para a economia. Outro fator, né, que contribui para a nossa economia ir bem ou não, são os nossos parceiros comerciais internacionais, no mercado internacional, que vive nesse momento ainda, né, uma guerra comercial entre os Estados Unidos e a China e outros representantes assim, comerciais. Né? Qual é a influência, qual é o tamanho dessa influência na nossa economia? E de que forma que esses parceiros podem ajudar, ou as escolhas que o Brasil fizer podem ajudar aí para a gente ir para frente também? Pois é, isso tem um grande impacto, né? Porque o país, ele exporta principalmente minério de ferro, rochas ornamentais. Um dos principais parceiros de exportação são os Estados Unidos, né? A China também, a gente importa alguns itens da China também. Então, a partir do momento que você tem um cenário internacional meio que bélico, né? Vamos colocar assim, você tem uma dificuldade maior de fechar negócios. E isso pode fazer com que a gente tenha algumas perdas, né, em termos de renda, né, com esses 2 elementos de exportação e importação. Então é preocupante o cenário internacional, tá, para o ano de 2019, mas o país tem que ter uma relação mais diplomática com o sistema internacional, né, porque a gente viu, né, no ano passado, né, o presidente recém-eleito fazer um comentário que o mundo árabe não ficou muito satisfeito. Então, assim, eu acho que isso é um aprendizado, né? Então, o novo presidente, a sua equipe tem que estar com muito cuidado quando você vai realmente, né, fazer referência a algum país, porque todos esses são parceiros, consomem, né, nossos produtos, né? A gente tem países, né, árabes que consomem muito nossos frangos, isso gera uma renda muito elevada para nós. Então a gente tem que ter muito cuidado ao falar nisso. É por isso que eu falo, tem que ser um plano claro, transparente, cuidado com o que se fala, né? E a equipe econômica trabalhar muito. As relações internacionais são importantíssimas para o nosso país e a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que você fala. Você falou de exportações, boa parte da produção de minério sai daqui dos postos do Espírito Santo, né? E eu queria que você dissesse a gente teve aí, né, nos últimos anos, a economia capixaba crescendo acima da média nacional, a gente entregando, o governo, né, do estado entregando as contas em dia, recebendo nota A aí do Tesouro Nacional. Que perspectiva que a gente tem aqui para o Espírito Santo, no novo governador, o governador Renato Casagrande também assumiu hoje. Qual é a perspectiva que a gente tem aqui para o Espírito Santo? Então, Rodrigo, você colocou muito bem, né? Acredito que, sob o ponto de vista aqui da economia do Estado, né, o novo governo assume sob um panorama muito mais positivo do que do governo federal, né? Aqui nós temos alguns indicadores de confiança, né, do empresariado aqui do Estado que estão acima de 50 pontos. Isso significa que a expectativa futura desses empresários é positiva. E isso é bom porque a economia, ela funciona muito, ela tem um elemento que é expectativa, né? Se o empresário começa a vislumbrar um futuro um pouco melhor, ele pensa em executar alguns projetos, ele pensa em aumentar a produção. Isso faz com que a gente gere emprego, né, gere renda. Isso faz com que a gente tenha um ciclo virtuoso da economia, fazendo bem, né, ao Estado, país como um todo. Então aqui para o Espírito Santo o cenário é positivo, a gente tem uma perspectiva aí de fechar o ano com um crescimento do PIB em torno de 2,3%, né, maior do que o crescimento do PIB nacional, como você bem mencionou, e isso gera uma conjuntura bem positiva para o governo que vai entrar. É claro que ainda é muito cedo, a gente precisa ainda acompanhar também qual vai ser o rumo que esse novo governo, como você também já tinha relatado aqui, que tem algumas diferenças do governo federal, mas acredito que isso não vai ser pontos de embate, porque é necessário diálogo para todo mundo sair ganhando. Então, mesmo com essas diferenças, eu acredito que o Espírito Santo realmente está numa situação de um crescimento moderado para o ano que vem. A crise ainda impacta, nós temos efeitos ainda da crise econômica, mas a gente pode pontuar com um crescimento moderado para o Espírito Santo. Com os desafios, com muito trabalho que você disse, né, que tem que ser feito, mesmo assim a expectativa é positiva para a economia brasileira de um modo geral?
Como eu havia pontuado, acredito que a gente não vai sair totalmente desse cenário aí de meio que uma estagnação, a gente não consegue avançar, né, com muita velocidade, mas a gente vai ter um crescimento moderado aqui o Espírito Santo. Só para a gente ter uma ideia de comparação, né, aqui como a gente está com as contas em dias e recebeu até a nota máxima, né, pelo Tesouro, como você mencionou, o setor público aqui, o servidor público consegue receber em dia seu pagamento, que é uma obrigação do governo, né? Isso aí não é nenhuma coisa do outro mundo, é uma obrigação do governo. Mas aí o servidor público ele pode consumir com mais tranquilidade. E se eleva o consumo, a economia tende a crescer. Você faz uma comparação com o nosso vizinho aqui, o Rio de Janeiro, onde eles estão passando por graves problemas fiscais, né? Lá o servidor público não está recebendo pagamento, você vê parcelamentos de pagamento, aí o comércio sente muito. Você vê que aqui no Espírito Santo, o carro-chefe que está fazendo a economia do Espírito Santo crescer é o comércio. Né? Então o comércio varejista ele tem uma válvula propulsora muito forte aqui no Espírito Santo. E isso perpassa pela questão do servidor também, que tem um impacto grande aqui no estado, está recebendo em dia, está podendo consumir um pouquinho mais, as suas expectativas, né, sua confiabilidade no futuro está melhorando um pouquinho, isso faz se elevar o consumo e dê um impacto positivo para a economia. Ricardo, tenho que te agradecer aqui pela entrevista no Link Espírito Santo. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Obrigado, estou sempre à disposição. Obrigado mais uma vez.